Os desenhos podem contribuir e influenciar na vida dos nossos filhos. Tema importante que vai fazer muito pai, muita mãe, vovó responsável de botar a mão na cabeça. Meu Deus, porque eu nunca pensei nisso. O tema de hoje é: quais são os impactos dos desenhos animados na formação das nossas crianças? Fabi, boa tarde. Que temática pertinente. Total, né, Fernandinha? Principalmente agora com tantos desenhos aí sendo lançados, né? Primeira dica, ou primeira pergunta. Você que convive muito com o pai, eles geralmente observam a classificação indicativa do desenho? Não. Mas ele nem sabe onde é que fica isso, né? É verdade. E isso muitas vezes tem gerado um problema sério, né, Fernandinha? Isso é primordial, né, de você buscar a classificação indicativa daquele desenho, daquele filme, daquele jogo que as crianças estão acessando. É importante demais. A classificação indicativa é importante porque ela vai mostrar para que faixa etária aquele conteúdo foi desenvolvido. Isso. Então, assim, o pai não antecipa determinadas temáticas. É isso, Fabiana? Isso. E até mesmo o seguinte, por exemplo, tem algumas indicações de desenhos que estão lá nítidos que é para 10 anos. Certo. Tá? E eles vão trabalhar temáticas que são... que tem condições da criança compreender aquele contexto. Verdade. Né? E também se deparar com situações que ela não vai ter medo, né? Que ela, de repente, vai conseguir refletir sobre aquele aspecto, tirando lições para elas. E muitas vezes, quando você pega esse desenho de 10 anos e entrega para que uma criança de 5 anos possa assistir, o que vai acontecer? Algo não vai dar muito certo, né, Fernandinha? É verdade. Hoje em dia, na nossa época, tinha muito mais conteúdo infantil na TV aberta, né? Hoje em dia, das TVs abertas, acredito que pouquíssimas tenham conteúdo infantil. O SBT é uma das emissoras que mantém na sua programação matinal um programa infantil com desenhos infantis, que é o Bom Dia e Companhia, que é um programa incrível que as crianças podem assistir. Mas a gente sabe, Fabiana, que as telas se aproximaram de vez dos nossos filhos. Os desenhos são assistidos pelo YouTube, muito mais do que pela TV. E aí muito mais, eu vou restringir o acesso do meu filho ao YouTube. O YouTube é mesmo essa ferramenta tão ameaçadora ou ela pode ser adequada para as nossas crianças? Ela pode ser adequada, Fernandinha. Eu acho o seguinte, tudo que as crianças têm acesso hoje, ela precisa ser regulado pelo pai. Sim. Tá? Então, assim, não é dar livremente o YouTube ou qualquer plataforma de streaming hoje para a criança, né? Eu acho que tudo precisa ser acompanhado pela família para que possa realmente, muitas vezes até assistir. A gente sabe que o nosso movimento do dia a dia é muito frequente. Sim. Né? Quando a gente coloca na TV aberta, a gente sabe que a TV ela tem aquela obrigação de gerar uma classificação etária para aquele horário. Então, acaba sendo mais seguro para o teu filho assistir. Verdade. Né? Porém, hoje, quando você coloca nas plataformas que tem essa questão da criança estar acessando por livre escolha, então é onde corre o perigo. Né? Então, por isso que muitas vezes é importante demais o quê? Se tem plataforma streaming, coloca primeiro a classificação que pode ser para teu filho. Acho que a primeira situação que você tem que fazer ali. Que você né? pode escolher e definir isso no próprio streaming, né? No próprio aplicativo. Pode. Mas aí também tem que ter cuidado, porque existem algumas situações que nós nos tornamos vulneráveis, Fernandinha, porque existe inclusive uma situação agora de alguns desenhos falsos. Né? Então, aquele desenho que teu filho lá pequenininho já está acostumado a assistir, então, se de repente cai solto na internet, você pode ter ele de forma falsa, onde vai ter lá alguns conteúdos de violência, palavras inadequadas e tantas outras situações que com certeza não é isso que você quer para o seu filho. A gente precisa, é claro, lembrar das idades, da faixa etária e como isso, mas criança aprende muito por observação, Sim. Né? Por modelagem que a gente fala. E a Camila de Bahia traz justamente uma pergunta interessante sobre isso. Fernandinha, o meu filho começou a ficar do nada muito mesquinho. Depois eu percebi que o desenho que ele estava assistindo ensinava a criança a não dividir, porque o personagem principal era extremamente egoísta. Agora ela diz que não sabe mais como contornar a situação. É a Camila de Bahia. A criança repetindo o comportamento, né, Fabi? Isso. Olá, Camila. Na verdade, os desenhos, eles têm essa influência, sim.
né, de gerar alguns padrões de comportamento. É tanto que muitas vezes quando ele é positivo, então, por exemplo, a criança melhora a linguagem desde cedo, ela consegue trabalhar alguns conceitos, sejam eles sociais, naturais, ou até mesmo aprender a letra, o número, mas o comportamento realmente é algo que o desenho também traz, que é o que eu acho importante sempre. Assiste outros desenhos que têm comportamentos que você quer para o teu filho e colocar eles para assistir. Sotaque é uma coisa que foi muito influenciado nessa pandemia. As crianças começaram a assistir muito mais youtubers de fora, né, da sua região. Consequentemente, o sotaque muda. E aí, a Vanessa traz justamente essa realidade. Os meus filhos assistem muitos desenhos em inglês. Inclusive, ela diz que mesmo eles falando errado, a pronúncia, ela acha lindo. E que legal que está aprendendo uma outra língua, né? Mas ela também percebeu que eles assistem muitos youtubers que falam com sotaque carioca. E as crianças estão repetindo isso. Vanessa, essa é uma realidade, né, Fabi? Total. Vanessa, a indicação hoje, inclusive como escola, uma das indicações que eu faço é que as crianças, elas assistam as séries, os filmes, os desenhos em inglês, porque inclusive a pronúncia, ela realmente se torna linda, né, perfeita, ela acaba eliminando os sotaques. Porém, essa questão do sotaque carioca e o paulista também é uma verdade. Eu vejo isso em casa, né? Muitas vezes eu tenho a minha filha conversando, qualquer coisa ela diz lá a porta, né? Puxando o R bastante, e a questão do carioca também. Tem acontecido isso pela questão dos pequenos youtubers, sim. Aí, o que é que você faz, Vanessa? Começa a apresentar também, tem uma galera construindo muito conteúdo legal, vários youtubers locais, sim, né? Uma galera local aqui, para ir balanceando isso aí. Mas, ó, é a história da globalização, né, gente? Isso aí vai ser normal. E, na verdade, eu vejo também como algo positivo, sabe, sim, Fernandinha? Porque muitas vezes tem algumas partes do nosso sotaque que tem hora que na escola a gente tem que arrumar, né? Uhum. Então, muitas vezes esse contato também vai ajudar na linguagem. Não quero me identificar e a gente preserva demais isso. Aqui, meu filho joga muito no celular. E nos joguinhos tinha comerciais da série Round 6, ou seja, é uma série, gente, que na sua descrição já tem, assim, cenas de extrema violência. Eu achei que não tinha problema. Meu filho assistiu a série. Depois, fui acompanhar com meu esposo e vi que a série era pesada demais para ele aos 6 anos. E viu, gente? Isso pode ter impactado algo em meu filho? Vai depender muito do tempo de exposição, de que forma foi isso, né, Fabi? Às vezes é uma propaganda que passou ali, ou se não ficou exposto, tem gente que ficou episódio acompanhando. Vai depender muito, né, Fabiana? E assim, por mais que de repente tenha gerado algum medo, eu vejo que a gente, como pai e mãe, a gente tem a capacidade de desconstruir muitas coisas com o nosso filho. De repente, assim, até se caso isso já chegou no esquecimento deles, então, olha, não ficou nada. Fica tranquila, se não gerou medo, né, isso não ficou nada. Porém, se caso voltar esse conteúdo, se for algo de pergunta que for ser realizado em casa, desconstrói, né? Mostra o que a gente precisa trabalhar com as crianças, né? Porque o que é mais complicado nessa série é porque ele trabalha algumas brincadeiras infantis, sim, Fernandinha. Então, assim, que tal você pegar essas brincadeiras que de repente ele possa ter tido contato e brincar com ele da forma realmente que tem que ser brincada, pois né? Mas se ele não lembrou mais, nem falou mais no assunto, segue o pai. Não, né? E se ele não lembrou mais, até essas brincadeiras é melhor nem fazer, para não relembrar. A Sinara traz a realidade da irmã, que é a Cíntia. Ela disse que para poder a Cíntia fazer as coisas de casa, ela deixa os filhos verem tudo. Porque o menino não pode chorar, que ela tem... E é uma realidade, viu, a Sinara? Geralmente, a gente, para poder conciliar, coloca o filho ali assistindo e nem culpa a Cíntia, porque às vezes é necessário. O grande problema aí, né, que a gente precisa entender é que esse conteúdo tem que ser supervisionado, né, Fabiana? Sim. Não dá para deixar colocando tudo por aí. Quais são as idades dessas crianças? Quais são os conteúdos para essas crianças? Procura conteúdos educativos. Se você coloca assim, até na pesquisa, vai aparecer, né, Fabi? Isso. E, gente, tem muito vídeo legal que vai realmente ajudar. Sinara, vê com ela em relação ao tempo que as crianças estão em exposição.
E dependendo da exposição, faz essa dica, como a Fernandinha disse, desenhos educativos. Trabalhar cores, números, letras, né? Conteúdos de história, de geografia, que muitas vezes tem desenhos que são fantásticos nisso. E, Fernandinha, até mesmo aqueles programas de animais, né? Que as crianças gostam tanto, tipo Discovery Channel. Então, são tantos programas que valem a pena também estimular as crianças em casa. Quando os pais são separados, muitas vezes a gente tem que fazer um ajuste na relação desses pais para poder funcionar o conteúdo que o filho tem acesso. É o caso dessa telespectadora, porque ela diz que em casa ela proíbe muita coisa. Quando o filho vai para casa do pai, ele deixa o menino fazer tudo. E aí ela fica sendo a bruxa da história. Nesse caso aí, o ajuste é entre os pais. Sim. Que eu costumo dizer muito isso. Quando eu estava no meu curso de psicologia, muitas vezes, você vai atender criança, você se dá tão bem com as crianças. Eu disse, gente, eu não vou atender as crianças, porque quem precisa de terapia são os pais, muitas vezes. Então, eu particularmente decidi não atender criança, porque quem devia estar na terapia também eram esses pais. Isso. Então, precisa rolar um ajuste aí entre vocês dois, porque a criança identifica quem manda, quem possibilita, quem cede. E criança é muito inteligente. Então, como é que faz? Com você chora, você não cede. Vai para casa do pai, o pai deixa tudo. Então, eu quero ficar com meu pai, que lá tá muito mais legal, certeza, né, Fabiana? Mas assim, para que você também possa participar disso, na hora quando você mandar teu filho, manda uma listinha daqueles desenhos de repente que você não concorda e por que você não concorda, talvez vai ajudar também. Conversa com o pai, né? Eu acho que tem que rolar um ajuste aí com o pai. Ó, vem cá, esse desenho, eu não sei se você já percebeu, mas ele trabalha isso, isso e isso. Aquele outro desenho eu não deixo, né? Porque a gente precisa entender por que não deixa. Nenhuma mãe, nenhum pai deixa do nada. Não deixa porque às vezes o outro nem sabe o motivo do desenho, né? Talvez assim, ele não se despertou achando que aquilo pode ser negativo. Talvez ele tenha até uma vez dizer assim, olha, vai ser legal para o meu filho, mas ele não compreendeu. E olha só, existem alguns desenhos que eles têm uma cara de muito legal, né? E se você tiver um pouco de atenção nesse momento, se você não assiste os desenhos com o teu filho, para um pouquinho e assiste. E questiona eles o que eles estão assistindo. Porque talvez você vai se surpreender, sabe? Raíssa traz uma questão bem interessante. Ela diz que tem um menino de 4 anos e uma menina de 2 anos. Ela pergunta, o menino pode assistir os mesmos desenhos que ela e ela os deles? Raíssa, a gente é super, pelo menos eu vou falar por mim, eu sou super contra a educação sexista. Que isso é pra menina, isso é pra menina. Na minha casa tem carrinho, na minha casa tem helicóptero, né? A Hariane, que é uma amiga jornalista muito querida, mandou para mim essa mensagem. Luca adora cuidar do bebê da Lavínia, ele adora embalar bebê, cuidar de bebê. Para muitos pais isso é algo, meu Deus, o meu filho com a boneca. Então eu acho que essa partilha não tem desenho, porque esse desenho é para menina, porque esse desenho é para menino. Não é disso que a gente fala, né, Fabi? Não. Na verdade, a única questão aí, Raíssa, é realmente você ver a classificação, né? O que se o de 4 anos está adequado a de 2 anos. Mas, de repente, eles compartilharem os mesmos filmes, não tem nenhum problema. Porque, na verdade, também, gente, os desenhos também vai ajudar as crianças no faz de conta, na brincadeira, na imaginação. Muitas vezes elas vão estar lá de princesas, né? Muitas vezes vai estar brincando lá numa situação de um carrinho. Sim. Quer dizer, quantos de nós não fomos impactados pelos desenhos do Mickey, né? Então, tanto meninos como meninas. Então, assim, não existe isso. Uma coisa interessante que a gente tem que lembrar é que o desenho, ele sempre aborda determinada situação e, às vezes, para abordar e para ter aquela moral da história mais para o fim, ele traz o aspecto negativo. Isso. Então, não é que o desenho não é indicado, porque nenhum desenho vai ter só a parte boa, né? Então, tem o que ganha, tem o que perde, tem o que desobedece para depois mostrar o que perde, né? Então, é esse compasso que tem que saber o que o seu filho está assimilando, né, Fabi? O interessante é entender isso. O desenho é uma construção, é uma narrativa. E para desenhar e para mostrar aquela história, aquele contexto, muitas vezes passa pela parte ruim do comportamento. Isso. E aí, você viu que você está entendendo que não pode fazer isso? Você viu que é até uma preocupação da Carla ali, que ela trouxe o desenho Daniel Tigre, e ela disse que a menina estava mais agressiva, o desenho, porque o desenho mostra o lado ruim de determinadas situações, mas depois mostra o lado bom. A menina só estava assimilando o ruim, então vale a pena começar a mostrar e assimilar o bom também, né? Até mesmo assim, quando a gente fala sobre isso, viu, Carla? Tem a questão, por exemplo, da questão da bruxa que está lá no desenho. Ela tem uma construção realmente cognitiva para a criança pela presença da bruxa ali, né?
Então, assim, também a princesa também tem uma função cognitiva. Então, é sempre importante você verificar em que fase o teu filho ela está mais concentrada naquele desenho. E até mesmo quando você sentir isso, questiona ele, né? Constrói também ele junto, né? Muitas vezes, quando a gente atende alguns pais na escola, e principalmente quando a gente vê algumas situações de agressividade das crianças do nada, né? Porque acontece, né, Fernandinha? A gente tá com a criança, a gente tem aquele comportamento e de repente existem alguns momentos de agressividade. Então, o que a gente sempre conversa com os pais? Procura saber que tipo de desenho eles estão assistindo em casa, para primeiro perceber se existe essa influência. Depois que a gente sabe disso, a gente vai reconstruir com essa criança aquele desenho. Então, como pais, é importante demais a gente também olhar esse comportamento. Isso. Se a gente está vendo algum comportamento em casa que não está legal, conversa com ele, né? Até mesmo, talvez a compreensão dele não chegou à totalidade, então você pode influenciar também. E a idade conta muito, porque tem as fases de desenvolvimento e a agressividade faz parte. Sim. Então tem que entender em que momento tá, se estava com sono, se estava irritado, se foi contrariado. Não é, Fabi? Isso. São muitas interações aí para a gente falar de agressividade, para atribuir também tudo só a um desenho. Com certeza. Se não escuta briga demais em casa, se não tem muita gritaria, se não tem... Então tudo isso lembra que é modelagem, né? Isso. E o que é importante, gente, em tudo isso aqui que a gente fala sobre a questão do acompanhamento dos pais, né? Eu acho que é aquela questão, eu sei que a nossa vida é carregada de trabalho, a gente é sobrecarregado mesmo, mas assim, tira um tempo para conversar. Por exemplo, eu tenho 2 filhos em casa, um de 13 e uma de 9. E muitas vezes, quando vem algum, por exemplo, geralmente no Instagram, nos grupos de pais, a gente sempre tem alguma situação que diz assim, olha, tal desenho, tal série, não tem uma indicação legal, ou de repente tem um contexto que não está sendo interessante para as crianças. Sabe o que eu faço em casa? Antes deles saberem o que é, a primeira coisa eu já chego e falo, né? A gente tem essa mania de muitas vezes querer esconder das crianças as coisas. Não, tenta ter uma conversa muito aberta com eles, porque antes das crianças terem contato, eu já mostrei a ele que aquilo não é interessante para o desenvolvimento, porque mamãe já olhou e viu que não é. Então é muito importante muitas vezes você mostrar ao teu filho que você é autoridade na vida dele. Porque muitas vezes a criança é curiosa, Fernandinha. Sim. E tem hora que a gente vai dizer, não faça isso, ele vai lá e faz. Mas se caso a gente consegue trabalhar com os nossos filhos, a nossa autoridade na vida dele, então ele vai dizer assim, se mamãe disse que não, então não é o momento. E sempre mostrar para ele, não é o momento. Mais tarde você vai compreender. É isso, e essa é a nossa função no Lição de Casa, acolher as dificuldades e tentar trazer para vocês opções para melhorar esse relacionamento, essas visões, porque a gente sabe que esses desafios fazem parte mesmo, Fazem né, parte, e se a gente souber trabalhar isso em casa, vai construir assim crianças e futuros adultos fantásticos. Fabiana está nas redes sociais como @FabianaSenaMonteiro. Tem muito conteúdo legal, tem muita dica legal. Vale a pena seguir Fabiana, tá? Fabi, obrigada, viu? Adorei o nosso papo de hoje. Eu acho que agora os pais, peraí, fulaninha gosta de tal desenho. Deixa eu ver a classificação indicativa aqui, né? Beijo, meu amor. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Eu falo com Fabiana.